Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E hoje tenho comigo um dos octogenários mais novos e jovens que eu conheço. Eu tive o prazer enorme de entrevistar esta semana o António Valadas. O António é uma pessoa com um percurso de vida incrível e que basicamente resolveu pô-lo por escrito no livro Facing Challenges. O livro fala um bocadinho sobre o percurso dele pelas viagens, por dezenas de viagens que ele já fez um pouco por todo o mundo. E eu tive o prazer de entrevistar o António e tentei que esta entrevista fosse uma entrevista com perguntas que normalmente não lhe fazem. Existem várias entrevistas com ele que vocês podem e devem ver, mas eu tentei que fossem perguntas que normalmente não são as típicas perguntas mais comuns que fazem a uma pessoa com o percurso do António. Portanto, é uma conversa incrível, foi uma experiência que me trouxe muita humildade, porque alguém com esta idade toda continuar ainda assim a procurar próximos desafios faz com que eu, na minha flor de idade, queira também continuar a procurar mais desafios e, portanto, acredito que toda a gente pode beneficiar um bocadinho desta conversa com o António Valadas. Caso vocês queiram entrar em contacto com ele, os links estão na descrição do podcast ou deste vídeo. Eu recomendo que comprem o livro, é realmente uma história de vida excelente. E sem mais demoras, fiquem com a minha entrevista com o António Valadas. Está a gravar sim senhora. Ora, bom dia, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E eu hoje tenho o prazer de estar com o António Valadas. António, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, João, por me teres convidado e tenho imenso gosto de estar aqui contigo. Ora essa, e nós vamos estar a falar um bocadinho sobre a sua experiência e sobre o seu livro do Facing Challenges. E eu gosto sempre que a primeira pergunta seja uma pergunta totalmente diferente de todas as outras. E portanto, eu vou começar com uma citação do António da sua viagem à Turquia, que no final do capítulo estávamos a falar antes de formos a gravar, que o António muitas vezes terminava os capítulos com uma nota irónica, assim como uma brincadeira. E eu gostei especialmente desta, que é, o António diz assim: quem já viajou por países do Médio Oriente ou Norte de África sabe por que razão se deve comer sempre quando não há talheres com a mão direita. A esquerda tem outras funções. E eu queria pedir-lhe para explicar que outras funções é que a mão esquerda tem no Médio Oriente, por causa da situação de haver umas sanitas e de faltar um rolo de papel higiênico quando o António lá Exatamente, pois. Normalmente é uma coisa para já e que eu pergunto a mim mesmo é como será que fazem os canhotos. Comecei logo por perguntar isso quando comecei a ir a esses países. Eu sei que raios canhotos, coitados, porque a mão direita é a mão limpa, é a mão para tudo que fazemos comer. A mão esquerda é para as necessidades fisiológicas das pessoas. Exatamente. E portanto não deve ser usada para outras finalidades. Claro. Mas o cumprimento é com a mão direita e tudo isso. Mas acontece uma coisa. Eu, na Turquia, quando eu comecei a ter a experiência da chamada sanita turca, e há aquela que é só um buraco no chão e que a pessoa se tem que a cocurar e tudo, que é chato, ficam as pernas dormentes. Mas havia mesmo em hotéis, eu comecei a ir a hotéis, onde estava nos hotéis melhores que tudo, mas por vezes ficava num hotel mais em conta e tudo isso. E havia na sanita um raio de um tubo metálico dobrado e com uma ponta virada para cima que eu não achava que aquilo não tinha uma finalidade estranha, que eu não entendi. E só um dia, perguntando a um turco, é que eu percebi para que é que aquilo servia. Eu devo dizer que eu deixava os tipos dos hotéis desesperados, porque a primeira coisa que eu fazia quando chegava à sanita era, com papel higiênico nas mãos, era dobrar o tubo e virá-lo para o outro lado. Resultado, eu quando saía daquele quarto, aquela sanita estava inutilizada. Exatamente. Porque eu tinha dobrado o cano. E a outra coisa que eu fazia assim que chegava ao hotel e chegava à recepção, antes de ir para o quarto, perguntava: tem papel higiênico? E se eles me dissessem que não tinha, então mando lá para cima, se faz favor. Exato. E não deixa de ser um bom sítio para começar, porque eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem cronológica das suas viagens. E logo no início, portanto, o António decide ir para a América, não é? Quando é muito novo, com 16 anos, se não me engano.
E uma das coisas que o António diz no capítulo sobre a América é que uma das coisas que lhe acontece é que o choque com uma cultura diferente fez com que por vezes tivesse coisas ou fizesse determinadas coisas que depois olhava para trás e sentia-se envergonhado. Porquê? Porque era um choque de cultura muito grande, tal como por exemplo a situação da sanita turca. E eu ia-lhe começar por perguntar precisamente quando o António chega aos Estados Unidos e com 16 anos e sente uma cultura totalmente diferente, escreva-nos um bocadinho aquilo que vai na sua cabeça quando de repente chega a um país totalmente diferente, numa altura em que viajar não era como hoje em dia, em que não se conhecia nada. Fale-nos um bocadinho dessa experiência. Eu devo dizer, porque ainda há poucos dias a organização através da qual eu fiz essa viagem está a comemorar os seus 65 anos e convidaram-me a mim para falar do que é que teria sido essa experiência. Inicialmente, ao contrário do que os jovens fazem hoje em dia, eu naquela altura, eu fui para os Estados Unidos com um espírito de aventura e de curiosidade. Não fui para descobrir outra cultura nem nada. Não vale a pena começar agora com roupagens bonitas, que eu era um miúdo que tinha 15, fiz 16 anos, 3 dias antes de embarcar. E ia para a América naquela altura, 1956, num país fechado como era o Portugal e tudo isso, era um sonho. Claro. E era o sonho americano, e ainda por cima, numa altura em que a América até tinha razão para ser o sonho americano. Infelizmente, depois mais tarde deixou de ter por outras razões, mas isso é política, não me interessa. Mas agora, e portanto eu ia preparado já para coisas diferentes. Aceitei as coisas com uma certa facilidade. O que aconteceu foi o seguinte: apanhei muitas situações novas a que eu não estava habituado completamente, e em que eu reagi por vezes de forma que não era adequada e cheguei a ser por vezes até um bocado agressivo ou isso. E só mais tarde, quando eu comecei a trabalhar nessa área e a mandar estudantes lá para fora, é que eu recapitulei o meu comportamento e percebi a quantidade de coisas mal feitas que eu fiz, porque eu fui enviado para a América sem rede. Exato. Naquela altura não havia preparação, não havia uma orientação, não havia nada. Olha, pô, estás preparado, vai agora amanhã. Eu mais tarde desenvolvi uma orientação, uma preparação, falar aos estudantes sobre o que é o choque cultural, o que é a reação, o chamado fight e o flight, e todas essas coisas, que eu preparava os meus estudantes muito bem para não fazer os disparates que eu fiz quando cheguei lá, não é? Eu tive atitudes que não eram as corretas, porque de repente apanhei uma sociedade muito diferente da minha. Quando nós estamos numa sociedade muito diferente e de repente, como é o caso dos americanos, em que neles é tudo melhor e maior, eu comecei a ficar irritado, não é? Da maneira que comecei a querer mostrar que nós cá também tínhamos, e tinha às vezes umas abordagens um bocado desagradáveis. Tinha, porque tinha que defender também a minha coisa. Claro. Quer dizer, eu estava na posição desfavorável, não é? Porque era tudo de uma maneira e eu era de outra. E um jovem, quando vai para uma experiência dessas, tem que ter uma certa preparação, senão reage mal. Claro que sim. Não, porque eu fiquei curioso precisamente quando eu estava a ler o livro, que é o António dá a entender isso, que houve algum tipo de situação que depois percebeu que estava errado, mas acaba por não explicar isso. Mas agora já percebi, era a questão dos americanos colocarem sempre num patamar muito superior e nós somos muito grandes, etc. E quase que denegrir um bocadinho aquilo que era. Ainda por cima na Califórnia, e depois apanhei muito aquela coisa para os americanos, aos chamados brancos, e depois aos outros todos, que incluem os latinos. Os latinos para eles são todos os sul-americanos, que muitos deles, quando a mim não são latinos, porque eles têm aquela mistura de sangue índio também e tudo isso. E eu então, para frisar, que eu dizia sempre I'm European. E eles até me perguntaram, mal, porquê é que estás sempre a dizer que és europeu? Parece que os europeus são superiores aos outros. Eu queria dar-lhes assim, eu queria chateá-los um bocadinho. Claro, dar-lhes aquele toquezinho de provocação. Ok, saltando um bocadinho para a frente, há uma história que eu achei fenomenal e que me vou pedir para contar, que é a história em como o António, um miúdo, na altura em que era miúdo, acaba por dar aulas de português aos Marines em Portugal. Portanto, vou-lhe pedir para as pessoas que estão a ouvir o podcast que nos conte essa história. Essa história é muito engraçada. Eu, depois de vir da América, cheguei cá, terminei o secundário, porque não havia equivalências nem nada daquilo, e depois decidi que ia dar uma volta à Europa. À boleia,
daí ser o avô dos gappers portugueses, não é? Exatamente. Numa altura, atenção, eu fui dar a volta à Europa em 59, não é? Sim. E decidi, porque eu vinha muito com o espírito independente da América, porque na América eu descobri que todos os jovens que trabalhavam, todos tinham part-time em que ganhavam dinheiro. E eu decidi que eu vivia, felizmente tinha uma família que vivia confortavelmente e que não tinha problemas. Eu quis provar ao meu pai que eu conseguia por mim, sem lhe pedir dinheiro nem nada. Eu vim da América com um espírito extremamente independente. E quis provar que eu era capaz de fazer coisas. De maneira que quis provar que também que não lhe ia pedir dinheiro para dar a volta à Europa e que eu conseguia arranjar o meu dinheiro. Claro. E arranjar o meu dinheiro depois surgiu, comecei a pensar em maneiras e esta surgiu por acaso, porque depois de ir estar na América, a organização, naquela altura ainda não havia uma estrutura em Portugal e era muito a embaixada americana que tinha dado aquele apoio. Eu ia lá uma vez por outra só para saber quem é que vai este ano, lá para fora ou coisa assim, não é? Tinha vindo há pouco tempo. E um dia apanhei aquela conversa dos Marines. Meti-me logo na conversa. Eles estavam a dizer, olha que maçada, agora não temos professor para os Marines. E um puto de 18 anos, que era o que eu tinha naquela altura, mete-se na conversa e disse, mas eu posso dar-lhes aulas. E posso dar-lhes aulas. E, hoje, e porque eu já tinha começado a dar aulas ou de imprensa da Embaixada da África do Sul. Não, foi ao contrário, não. Comecei com os Marines. E disse-lhes, e fui. E eles já tinham os livrinhos preparados e tudo. Olharam para mim, mas como acho que estavam aflitos, queriam mesmo alguém. Eu fui dar a aula aos Marines, que eram mais ou menos, eram todos mais velhos que eu, mas para aí 1, 2, 3 anos mais velhos que eu. Okay. Portanto, era uma malta nova, divertida. Tinha uma casa no Restelo que era deles. Eu adorava aquelas aulas, divertia-me à grande e ganhava dinheiro no fim das aulas. O que eu acho espetacular nessa história, e para vermos o quão o mundo muda, que é, hoje em dia um miúdo de 18 anos não teria quase, generalizando, mas quase teria dificuldade em falar com alguém na rua, quanto mais numa embaixada, virar-se e dizer, eu posso dar aulas a marinos americanos. Eu, quando vim, eu era a pessoa mais entupida e mais envergonhada que havia na vida. Se antes de eu ir para a América me dissessem para falar em público ou coisa assim, eu antes de abrir a boca já tinha feito todas as coisas, já me tinha engasgado e tudo. Eu na América tirei uma disciplina que foi uma das disciplinas mais importantes da minha vida, foi speech, aprender a falar em público. E depois, o facto de na minha própria high school eu começar a ser convidado, eu tinha uma vantagem à partida, eu tinha andado no colégio inglês e já falava inglês muito bem. Claro. Portanto, a minha transição para o inglês foi praticamente nula, porque foi só habituar-me ao sotaque diferente e tudo isso. E depois começaram-me a convidar para falar. E convidava nas assemblies. Eu tinha uma escola com cerca de 2.000 e tal estudantes. E tinha que falar, cada vez que eu ia falar era para ir para uma assembleia com 1.000 estudantes. Claro. E eu comecei a ver que me saía bem. E depois comecei a ser convidado para ir para aqueles cursos, para aqueles clubes todos que há e aquelas coisas que os americanos têm. Eles viram que eu tinha à vontade, eu fiquei com uma vontade tão grande que eu quando voltei, e o meu pai disse, mas tu estás muito diferente, eu disse, se me mandarem fazer um discurso para a Assembleia da República, eu vou e faço. Claro. Vim, mas isso foi provocado pela vontade que eu adquiri na América. Não deixa de ser um excelente exemplo de quão importante seria, fazendo só aqui um pequeno paralelismo, mas não resiste, para a área do ensino, haver alguma coisa que permitisse aos jovens aprender isso, não é? Aprender a falar em público. Importantíssimo. As escolas americanas são completamente diferentes da nossa, porque a escola americana é para todo o tipo de gente, para todas desde que quer ser cientista da NASA ou que queira ser condutor de autocarros, qualquer pessoa tem que ter o secundário, portanto tem disciplinas para tudo. Há disciplinas de mecânica de automóveis, há disciplinas de tudo quanto há. Carta de condução, preparam as pessoas para a vida prática. Todo o americano tem que ter o high school secundário, independentemente do que é. Inclusivamente, há certas áreas, como matemáticas e outras, que têm vários níveis. E, portanto, um estudante que quer ser cientista da NASA vai para o nível mais elevado das matemáticas. O outro faz o nível mais baixinho, passa à mesma, mas não tem... Portanto, isto é uma maneira que eu considero bastante democrática de encarar o ensino. Está toda a gente lá e cada um faz aquilo para que tenha à vontade e competência e motivação. Claro. Então, António, eu queria ler-lhe aqui duas citações e perguntar-lhe, porque fiquei curioso com uma ou duas que achei espetacular.
E a primeira vem aqui, que é, o António estava a partilhar que decide ir dar uma volta pela Europa toda, e esta parte é excelente, ou seja, para as pessoas, eu recomendo imenso que comprem o livro ao António, mas esta foi uma das minhas partes preferidas. Mas há uma altura, nos Açores, se não me engano, em que o António diz, ou seja, estamos a falar nas primeiras 100 páginas do livro, o António diz assim: como já devem ter reparado, acontecem coisas comigo que não acontecem com mais ninguém. Porque ao final de 100 páginas já temos uma série de peripécias que realmente parece um filme. E a minha pergunta para si é: porquê que acha que isso acontece? Porquê que acha que ao longo da sua vida continuam a acontecer coisas que normalmente não iriam acontecer a ninguém? Porque, parafraseando o André Leonardo, eu faço-as acontecer. Eu vou direito a elas. Eu faço as coisas acontecer. Eu faço, não é? Eu não me ponho ao lado. Eu meto-me nas situações e as coisas acontecem mesmo. Há pessoas que conseguem passar ao lado da vida, claro, que é uma coisa que eu acho muito triste. Eu tento não passar, eu tento mergulhar na vida. Claro. Por vezes mergulho mal. Também não nem claro, sempre a coisa sai bem, não é? Mas eu mergulho na vida, portanto eu faço acontecer as coisas pela minha natureza. Sem dúvida, e é uma das coisas que é comum ao livro todo, que é, há muitas situações que acabam por virar histórias no livro que só acontecem porque o António se desafia, não é? Desde exemplos em que chega a algum sítio e está tudo muito estruturado e tem todo um plano de viagem, e o António diz: ok, mas eu quero ir comer com alguém daqui, quero ir perceber qual é o restaurante daqui, quero ir, vira-se para o guia e pergunta: olha, mas leva-me lá onde vocês vão comer para eu conhecer as pessoas. É excelente. Uma outra frase que eu gostei muito e que também está relacionada de alguma forma com a questão do ensino foi que há um momento em que o António diz que aprende-se muito mais sobre história, aprende-se muito mais a viajar do que nas aulas. E eu ia lhe perguntar porquê que acha que isso acontece, porquê que viajar é uma forma, ou acha que o viajar, porquê que o António acha que o viajar é uma forma de aprender mais ou de uma forma mais completa? Tudo aquilo que passa por uma experiência pessoal na qual nós estamos imersos também, nos faz aprender mais. O nosso sistema de ensino ainda está muito atrasado em muitos aspectos e continua a ser com imensa teoria. Eu, por exemplo, tive nos Estados Unidos uma professora de literatura inglesa que me dava Shakespeare. Eu odiava Shakespeare. Ela escolheu uma determinada peça, pôs-nos a representar bocados da peça. Eu nunca mais esqueci aquela peça e comecei a ficar interessado por Shakespeare, porque eu mergulhei na peça. Portanto, nós quando mergulhamos e quando vemos as pessoas e quando temos, como é o meu caso, a curiosidade para saber mais e vamos falar com as pessoas, puxamos por elas e aquilo que nós ficamos a saber, aquilo é que é a realidade e não é uma realidade escrita e impingida para nós num livro sobre história que nos chateou imenso ter que estudar quando estávamos na escola. Porque eu tenho uma frase que já muita gente até acho que já copiou, que é: nós temos, sobretudo a nível do ensino superior, temos estabelecimentos de ensino do século XIX lecionados por professores do século XX para estudantes do século XXI. Excelente. E isto realmente há qualquer coisa que não está a encaixar. As pessoas têm que aprender fazendo. Deixa-me fazer uma pergunta. O António usou aí uma palavra que é curiosidade. Essa curiosidade, porque ao longo do livro, aliás, para quem fez tudo aquilo que o António fez, é óbvio que a curiosidade tem de fazer parte. Isto foi uma coisa que o António sempre foi uma pessoa curiosa ou foi uma coisa que foi desenvolvendo ao longo da sua vida? Eu sempre quis saber e ver e até experimentar tudo aquilo que era diferente de mim. Nunca tive problemas. Há coisas que às vezes é conveniente a gente não experimentar também, e tudo isso. Mas eu sempre tive que conseguir ter o discernimento para perceber até onde é que podia ir e tudo. Mas sempre tive vontade de perceber o outro lado. O outro lado, porque sempre acreditei que não há só uma abordagem, não há só uma maneira de ver os problemas, não há só uma maneira de analisar as situações, pode haver outras. Eu estou sempre aberto, acho que fico muito mais rico se tiver outras perspectivas da mesma coisa. Inclusivamente isso acontece também com as religiões. Eu sou uma pessoa que não é religiosa, mas interessadíssima em religiões. E quis saber todas e mergulhar também e ver, porque tudo isso acho que nos completa, dá-nos uma perspectiva da vida muito mais completa, muito mais abrangente. E portanto a minha curiosidade é que quando há qualquer coisa diferente eu quero ir lá ver como é, porque quero saber. Claro, ok. Fazendo um salto também temporal para uma das outras histórias que eu achei fenomenal no livro,
que se passa no México. E foi uma vez em que o António estava no México e basicamente eu escrevi nas minhas notas se armou em Cupido, porque estava um casal e ele pediu para contar, por favor, essa história, melhor do que alguma vez eu possa contar. Essa história foi... E lembrei-me dela por acaso, já não me lembrava. E quase que não ficava no livro essa história, palavra de honra, porque há coisas que eu, à medida que estava a escrever o livro, é que me iam ocorrendo. Claro. O facto de eu ter escrito o livro ajudou-me imenso A reviver. porque quando estava a escrever, de repente lembrava-me de mais um episódio em que houve episódios em que eu não pensava há 40 ou 50 anos e que de repente me vieram à memória porque eu estava a escrever. Claro. E esse foi um deles. Eu tinha decidido, porque tinha visto uns filmes, que havia uns filmes americanos antigamente que passavam nos jardins de Xochimilco, com aquelas barcas com flores e os mariachis e aquilo. Eu tinha achado de decidir lá. Só que eu estava no México, numa altura em que já tinha acabado a season, digamos. E eu não sabia, e meti-me num autocarro, ainda por cima a cidade do México é uma cidade que tem quase também metade de Portugal, nunca mais acaba. São umas cidades que foram sendo engolidas, não é? E fui do autocarro até lá e desci no sítio onde devia descer, estava numa praça muito grande, com um portão no coisa, dizia não sei o que já, dizia Xochimilco, eu fui, portão fechado. Epá, eu fiquei, disse, que raio, eu atravessei metade da cidade do México para vir até aqui e arranjei, e perguntei a uma pessoa que me disse, não, ia passar, pouquíssima gente ali, naquela, não, está fechado, onde é que, mas tem guarda, sim, há uma pessoa que vai comigo, mora numa casa aqui ao pé, que é a pessoa que põe os jardins a funcionar, põe as barcas, as coisas a correr, e eu chatice. E nessa altura apareceu um casalinho mexicanos, muito simpáticos, percebi que eles estavam a olhar e fui falar com eles. E disse qual é o problema, percebi, nós somos noivos, casámos, estamos em lua de mel e queríamos ir aos jardins de Xochimilco. Vocês vieram aqui nem de sopa do mel, estão mesmo... Eu disse, vamos ver o jardim. Eles olharam para mim, não saiam daqui. E fui sozinho, descobri onde era a casa do homem, fui falar com o homem, fui dizer, usei o argumento dos noivos, que era muito mais pesado que o meu, não é? Eu disse assim, os noivos vieram à cidade, 2 jovens mexicanos que vieram até a cidade do México para isso, você não me diga que não vai pôr o jardim a funcionar. Claro. E o homem ligou as coisas, pôs os barcos, pôs a música, pôs tudo. Claro, eu achei essa história fenomenal. Não só toda a situação de, vou desenrascar, mas também o facto de quase querer fazer a boa ação, não é? De estar ali um casal que estava em lua de mel. Fiquei tão feliz, fomos os 3. Claro, fomos os 3, os jardins a funcionar para 3 pessoas. Não é? Eu acho que esse casal, partindo de pessoas que ainda se mantêm juntos, eu sei que se tivesse acontecido comigo, de vez em quando eu me lembrava. Lembras-te quando houve aquela lua de mel e houve um senhor, foi procurar o guarda e que arranjou forma de abrir? Achei essa história excelente. E lhe fazer outra pergunta também, e mais uma vez, nós estamos a saltar um bocadinho temporalmente, mas para as pessoas que nos estiverem a ouvir, o melhor é mesmo lerem o livro, porque o livro está excelente. E há um momento em que o António vai ao Amazonas e diz especificamente, ao rio, e diz especificamente que quando chegou lá ficou assoberbado pelaquela beleza, mas que passado um bocadinho era sempre a mesma coisa, árvores e água. E eu ia lhe perguntar se isto lhe aconteceu mais alguma vez ao longo das suas viagens, ou seja, se em algum momento, num primeiro contacto com uma paisagem, com um monumento, sentiu assim que era uma beleza muito grande, mas que depois acabou por esmorecer um bocadinho. Isto aconteceu alguma vez, sem ser aí? Nunca tanto como no Amazonas, porque o Amazonas é do tamanho da Europa, não é? Pois. E é árvore e água e árvore. Exato. É diferente. Claro. Os outros sítios há sempre variantes, há sempre qualquer coisa, um monumento, isto, aquilo, aquilo outro. O Amazonas, que eu tinha sempre sonhado que queria conhecer, ao fim de algum tempo eu já estava farto. Claro. Além de estar permanentemente a escorrer em bica, porque é aquele calor úmido que não se aguenta, Claro. não é? Claro que sim. E lhe fazer então uma outra pergunta, que é, o António, eu acho que há um determinado tópico que está espalhado ao longo do livro, e que apesar de pode não ser mencionado diretamente, mas que acaba por estar presente, que é a questão da sorte. Ou seja, a sorte de, por acaso estava lá alguém que me ajudou, a sorte de eu fui bater à porta e alguém acabou por ter... E tanto que logo, mais para o fim do livro, o António partilha que considera ser um homem de sorte. E eu ia lhe perguntar mais uma vez, correndo o risco de cair um bocadinho na mesma resposta que ainda há pouco, mas
Porquê é que o António acredita que é um homem de sorte? A sorte normalmente dá imenso trabalho. Exatamente. Está tudo dito. A sorte só acontece quando as pessoas fazem as coisas acontecer. Ninguém fica aqui sentadinho a queixar-se não sei quando vai ter a sorte de lhe correr bem. Se a pessoa que está aqui sentadinha quiser ir se mexer e procurar, de repente tem sorte. Claro. Porque as coisas estão a acontecer no mundo. Agora, nós temos que ter com elas, não podemos esperar que as coisas venham ter connosco. Claro. Eu sempre tive feitio para ir ter com as coisas. Eu nunca poderia ser um pescador, porque os pescadores são capazes de estar ali horas com a cana na mão à espera que o peixe veja. Eu estava ali, ao fim de 5 minutos, eu estava a mergulhar para ir atrás do peixe. Porque o meu feitio é ir atrás do peixe, não é esperar que o peixe venha ter comigo. Claro. Uma questão que eu tenho... ou seja, entrando aqui em 2 ou 3 questões práticas do ponto de vista das viagens, uma coisa que parece ser muito fácil ao longo de todo o livro é a facilidade com que o António arranja amizades. Ou seja, rapidamente num contexto externo acaba por encontrar alguém ou por falar com alguém. E uma pergunta para quem me estiver a ouvir e que pensa, ok, eu também quero ir viajar, mas eu tenho medo, não sei fazer amizades. Quais é que são algumas dicas que o António pode partilhar para alguém que vai viajar e quer conectar-se com as pessoas em viagem? Há uma condição que é muito importante para se fazer amizades, e isso possivelmente pessoas que terão maior facilidade, outras menos, é estar genuinamente interessado em conhecer e contactar com aquelas pessoas. Temos que estar interessados, porque uma coisa é eu pedir para uma informação ou qualquer coisa, a outra abordagem é nós estarmos. Eu sempre que eu quando metia conversa com pessoas lá fora, eu estava genuinamente interessado em saber mais sobre aquela pessoa, porque eles é que me iam explicar a cultura, não eram os guias de viagens. Claro. E portanto, é muito fácil, porque as pessoas, de uma maneira geral, gostam de pessoas que se dirijam a eles. E outra coisa que eu fiz sempre questão, fosse qual fosse o país, Grécia, Turquia ou qualquer outro, aprender 2 ou 3 frases-chave naquela língua. Nós dizendo isso, mesmo que seja muito mal dito ou isso, as pessoas veem que nós estamos a fazer um esforço. Isso logo abre outro tipo de disponibilidade que a pessoa tem para nós. Claro. E depois, é a maneira como nós dizemos. Não é o turista arrogante que chega ao pé dele e diz agora indica-me não sei quantos, mas é começar a conversa de outra maneira, não é? É começar a conversa muitas vezes é muito importante. É começar a conversa da maneira que a pessoa espera menos. Olha que chatice, já viu aquilo ali, mas isso é uma coisa que em mim sai normalmente, claro. É normal, não é? Claro. Mas vou pegar numa palavra que o António usou, que é a questão do turista, e uma das distinções que eu adorei no livro é a diferença entre viajante e turista, que para o António são 2 coisas diferentes. Eu ia lhe perguntar e lhe pedi para explicar para as pessoas que nos estão a ouvir qual a diferença entre o viajante e o turista. O turista é aquele que viaja com um determinado objetivo, que tem a ver com conhecer outra realidade de outro país, pode conhecer um pouco mais os monumentos. As pessoas viajam por 1001 razões, algumas até por status, algumas para ir às compras. Há pessoas que viajam por causa das paisagens, outras para fazer fotografia, para isso tudo, não é? E viajam dentro de um esquema de uma agência de viagens, que já lhes planificou tudo aquilo que eu quero fazer. Eu sou o terror das agências de viagens, porque nunca quero as coisas à maneira que eles querem. Eu quero ir ver as coisas à minha maneira, o que acaba por muitas vezes, porque em certos sítios tem que ter guias e isso, acaba por me sair mais caro quando eu tenho um guia só à minha disposição, mas aquele guia é para conversar comigo, não é porque eu perguntava aos meus guias coisas que depois que eles diziam que nunca nenhum turista nos tinha perguntado isso. Claro. Porque eu vou para lá, não é para ter um guia que anda para guiar e a dizer aquilo que ele é suposto dizer a todos aos turistas, claro. E eu não quero que ele me diga isso, eu quero que ele fique suficientemente à vontade comigo e que tenha confiança em mim para me dizer aquelas coisas que ele não é suposto se calhar dizer. E quer, além disso, não quer só ver as coisas bonitas. Houve muita coisa bonita, muito monumento que eu não vi, porque dei-lhe preferência a estar sentado num café com alguém interessante que eu tinha conhecido e ficar a conversar com aquele. Acho que senti muito mais, absorvi muito mais da cultura desse país nisso, porque é outra coisa, olha, não vi, mas tenho aqui a fotografia, já sei como é, claro. Mais ou menos. Portanto, o viajante é aquela pessoa que viaja
para se inserir na cultura do país. O turista é a pessoa que viaja para ver. Claro. Uma coisa que, à medida que eu li o livro, e isto dando força àquela questão de, ok, em vez de ver aquele monumento, vou ficar a conversar com esta pessoa interessante, eu cheguei ao final do livro e na altura em que estava a escrever algumas notas eu dizia, o António é uma espécie de colecionador de histórias, ou seja, quando vai lá para fora vai também já com essa perspectiva, que é, eu não quero colecionar imagens ou fotografias ou até objetos, apesar de haver vários exemplos caricatas de objetos que acaba por arranjar, mas é quase que quer colecionar estas histórias de... Eu acho que nunca viajei para colecionar histórias, as histórias pura e simplesmente acontecem, perseguem-me. As histórias nunca vou a pensar no que vai acontecer, mas as coisas acontecem e há sítios e situações e até culturas onde elas acontecem mais facilmente do que noutras. Agora, acontece realmente, há muitos países, sobretudo países que estão habituados a receber um certo tipo de turistas, quando desaparece uma pessoa com uma disponibilidade diferente, eles gostam e nessa altura eles querem conversar connosco. É normal, é uma reação espontânea das pessoas, tem muito a ver com a maneira como nós nos dirigimos às pessoas. Claro, uma das histórias que eu também gostei muito, e agora não me lembro do nome do sítio, mas foi na Grécia, uma aldeiazinha onde o António acabou por passar 2 dias. Epá, isso foi outra experiência fabulosa. Epá, e estou muito contente, João, tenho que dizer uma coisa, estás-me a perguntar exatamente aqueles pontos do meu livro especiais, que foram especiais. A Nóguia foi para mim um deslumbramento e uma descoberta. Eu adoro descobrir coisas. Eu tinha um carro, andar por Creta num carro alugado foi uma aventura, porque naquela altura, reparem, hoje em dia já não vou a Creta há décadas, se calhar tem os sinais todos de coisa em grego e em inglês. Antigamente era tudo no alfabeto grego. Eu sei o alfabeto grego, mas tinha que ler alto para perceber para onde é que ia. Se visse só escrito, não percebia o que é que... Lendo alto, apanhava o nome e dizia, então vou no bom caminho. Um tipo estar a guiar nas estradas e cada vez que coisa ter que falar alto é complicado. E dei a volta e de repente decidi parar ali. E parei e vejo, porque vi uma vilazinha na montanha, no alto da montanha, com as casas com pintadas com uma coisa linda, e achei aquilo um encanto. E parei num cafezinho local. E depois, ao contrário, depois percebi que havia um autocarro, enquanto eu lá estava, um autocarro parou, os turistas saíram, tiraram 2 fotografias, entraram para o autocarro e nunca ninguém tinha parado. E eu decidi, no café, meti conversa com os jovens que lá estavam, que ansiosos, porque aprendiam inglês, sabiam um inglês super básico, encantados por poderem falar inglês com alguém. Vieram logo conversar comigo, mostraram-me a terra toda, mostraram-me aquilo tudo, foi uma coisa... E eu disse assim, esta gente é... E quando eu descobri que eles eram os descendentes dos antigos salteadores de Creta, eu disse, fantástico, isto é uma aventura fabulosa, quis ficar lá. O sítio onde eu fiquei é uma coisa que não tem descrição, que eu ainda hoje estou para saber se era a casa particular, se era uma pensão, se que raio era, porque eu tinha vindo embora sem pagar se quisesse, porque nunca ninguém me tinha dito nada. Mostrar-me coisa, olha, agora fica aqui e deixa aqui as tuas coisas, e tudo aquilo foi diferente, foi completamente diferente. Eu assisti a um jogo de futebol num campo que era assim, e de vez em quando a bola ia parar aos rebanhos que andavam lá mais abaixo, e tudo aquilo foi completamente diferente num sítio que ainda não tinha sido descoberto. Hoje em dia acho que aquilo já está super turístico. É o que eu chamo turístico. Exato. É um excelente... E uma coisa que, agora sim um bocadinho do tópico das viagens, mas ao longo do livro o António também vai partilhando um bocadinho os acontecimentos profissionais que lhe vão acontecendo. E uma das coisas que eu achei extremamente interessante é o António foi várias vezes líder de associações no início, quando estava no técnico, responsável pelos intercâmbios, e uma coisa que eu achei giro foi que o António acabou sempre por ser líder sem nunca o querer, ou seja, não era uma daquelas pessoas que chegava e dizia eu quero liderar, não, as pessoas à sua volta é que sentiam que o António tinha potencial para ser líder. Isto é uma coisa justa de dizer? Foi normalmente, eu costumo dizer, eu vou às reuniões e tudo isso e tenho o azar de falar demais.
e entro numa coisa que é nova, que é para a primeira vez. Eu não falo muitas outras coisas no livro. Eu fui presidente da Associação de Cooperação Portugal-Alemanha porque fui a uma reunião e comecei a falar, e na Assembleia Geral seguinte eles vieram ter comigo e dizer que gostavam que eu fosse presidente. Eu estive numa Associação de Amizade Portugal-Japão em que me fizeram presidente da mesa da Assembleia. Portanto, eu tive sempre situações em que eu, por falar ou da maneira como falo, ou talvez pela maneira como eu abordo as questões, sempre com muita vontade, com sentido de humor e com uma certa criatividade, as pessoas... Eu ter sido eleito presidente da EFIL, que era a última coisa que eu esperava vir a ser na vida, foi porque aquela gente, e terem todos votado em mim, que foi o que me fez presidente, foi porque eu tinha uma abordagem completamente diferente. Eu era o tipo mais novo naquela associação. Se calhar já estavam todos fartos de discutir as mesmas coisas com as mesmas abordagens. E eu trouxe uma lufada de ar fresco. E eles disseram que precisamos de um tipo como este. E eu que tinha ido lá para aprender e coisas, de repente saio de lá presidente de uma federação europeia, não é? Que era a última coisa que me passava pela cabeça concorrer. Não é? Eu lembro-me que à medida que estava a ler esse capítulo, uma coisa que eu escrevia lá e pus lá mesmo, que era o melhor tipo de líder, porque o António diz qualquer coisa como não estava à espera, nem sequer era uma coisa que eu queria, aquilo que acabou de dizer, e eu até fiz uma nota no livro a dizer o melhor tipo de líder, que é aquele líder que está lá não porque quer o poder ou o status de ser líder, mas porque os outros de repente reconhecem valor e ele acaba por dizer ok, então se reconhecem valor eu vou fazer. Tinha só mais uma série de perguntas finais antes de terminarmos, António, e uma delas, e o António começou a responder-me isto antes de pormos a gravar, mas vou voltar a fazer, que é, vamos imaginar que voltamos atrás no tempo e o António de 15 anos acaba por não se candidatar e acaba por não ir à América. Que tipo de pessoa é que o António teria acabado a ser? Era um engenheiro civil, chateadíssimo com a minha atividade, já estava reformado possivelmente e tinha seguido uma forma de vida extremamente conformista com o que era suposto fazer o menino de uma certa família naqueles tempos. Possivelmente era o que me tinha acontecido. Ok. Ou seja, era um chato. Ok, outra pergunta que não tem nada a ver com nada daquilo que falámos, que é uma das coisas que eu mais gostei no seu livro é que ao longo do livro o António fala muito sobre uma coisa que eu adoro, que é comida, ok? Ou seja, eu quando gosto de viajar ou quando gosto de experimentar outros sítios, essa também é uma das coisas que me preocupa, é comer as refeições típicas. Posso-lhe perguntar, não vou perguntar qual é que foi o destino favorito, não lhe vou perguntar qual é que foi o sítio favorito, mas vou-lhe perguntar quais é que foram as 3 melhores refeições, se lembra de alguma assim que lhe tenha marcado mais ao longo das suas viagens. Sempre que me perguntam quais são os melhores disto ou daquilo, eu encaro às vezes fazer. Eu vou dizer uma coisa, eu adoro a cozinha tailandesa. Tailandesa de todas as... Eu gosto da cozinha asiática daquela parte do mundo de uma maneira geral, mas especialmente a tailandesa autêntica, não é? Não é de alguns restaurantes ditos tailandeses que aparecem por aí, claro. Não sei. Eu gosto muito da cozinha tailandesa e uma refeição propriamente dita, isso eu tenho dificuldade, eu posso dizer é que apreciei muito certas cozinhas, posso falar. Por exemplo, eu gostei da cozinha marroquina, achei-a interessante e variada. Gostava imenso das tagines, por exemplo, que eu comia em Marrocos. Gostei depois da diferença de comer em casa das pessoas, por exemplo. Eu estive em Marrocos, quando eu andei por lá, que andei a montar uma organização, isso foi das experiências mais interessantes e motivadoras que eu tive na minha vida. Eu costumo dizer, deram-me um país e uma organização e disseram, agora vai para lá e põe isso a funcionar. Num país onde eu nunca tinha posto os pés, ainda por cima. Eu considero isso uma das tarefas mais interessantes e dos desafios maiores que eu tive, porque não é fazer uma coisa num sítio que a gente conhece, claro. É num país completamente... Até porque já tinham tentado e não tinha resultado. Não tinha resultado. E eu pude votar à vontade. Claro que aproveitei também para conhecer o país e viajar e tudo isso, porque eu tinha um orçamento. Dentro daquele orçamento eu podia fazer o que quisesse, desde que apresentasse resultados. Claro. E as pessoas diziam sempre, tem que ver a minha casa, comer os cuscuz feitos em minha casa. E depois aprendi que mesmo nas famílias em que comem com coisa, cuscuz come-se à mão. Sempre. Come-se à mão.
E gostei muito de, por exemplo, no México também, que andei com restaurantes mexicanos, mas quando era uma família, gostei sempre muito de comer em casa das famílias. Claro. Era diferente a comida Claro. e era, aí foi onde eu gostei mais. Ok, excelente. António, antes de lhe fazer a última pergunta, se as pessoas quiserem entrar em contato consigo, se quiserem comprar o seu livro, como é que o podem fazer? Qual é a Ora, melhor como forma? o livro é uma edição de autor, porque eu decidi, porque ninguém conhece o António Balada, escritor, e contactam comigo por e-mail ou como quiserem, Ok. ou WhatsApp, ou como queiram, Ok. e dizem-me o que querem o livro, o preço do livro, o preço são 15 euros, se for entregue em mão, se for entregue pelo correio, porque tem que levar a coisa, são mais 3 euros e pronto. E mandam uma morada e recebem o livro com imenso gosto e com uma dedicatória. Claro, nós depois deixamos na descrição do podcast o seu e-mail para as pessoas poderem entrar em contato. António, foi um prazer enorme. A última pergunta que lhe vou fazer é a pergunta que faço a todos os convidados e dá nome ao podcast, que é What Drives You? O que é que o move? O que me move é sentir que, apesar da minha idade, ainda posso ser útil para os outros, sobretudo para os mais jovens. E adoro sempre trabalhar ligado aos jovens, adoro ajudá-los, adoro puxar por eles, adoro largar-lhes as perspectivas. E enquanto eu sentir que posso fazer isso, vou mexendo. Excelente, excelente. António, muito obrigado por ter aceito o convite, foi uma conversa espetacular. Para as pessoas que nos estiverem a ouvir, já sabem, eu não consigo recomendar o suficiente o livro do António, é mesmo um excelente livro. Nós vamos deixar os contactos para vocês poderem encomendar e já sabem, podem deixar uma classificação na vossa plataforma de podcast favorita. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.